Aleluia. Boa noite, amados. Opa, graça e paz do Senhor. Amém? Sejam multiplicadas nas nossas vidas pelo pleno conhecimento da palavra. Amados, que bom estarmos aqui reunidos nessa noite, né? Sabemos que é bem verdade aquilo que o Paulo já estava mencionando, né? Que a unção coletiva, ela tem uma finalidade específica para a edificação do nosso meio. Por isso é tão importante a gente congregar e por isso que o escritor aos Hebreus fala: não deixem de congregar como é costume de alguns, entendeu? Porque existe de fato uma dispensação específica no que diz respeito à nossa coletividade, amém? Mas nós estamos aqui nessa noite, amados, com um momento de alegria, um momento de festa, um momento de nós relembrarmos as nossas origens, amém? Eu não sei você, mas para mim esse assunto de missões sempre foi algo que mexeu um pouco comigo, mexeu um pouco assim, modo de falar, sempre mexeu muito comigo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que eu estava ali sentado e o Senhor trazia coisas ao meu coração, coisas que me foram comunicadas há 20 anos. Né? Então eu lembro que eu estava em 2004, lá em Campina Grande, eu tinha 13 para 14 anos, e coisas da parte do Senhor sendo reveladas ao meu coração, coisas que o Senhor me fez relembrar quando estávamos aqui, e coisas que o Senhor quer trazer nessa noite, como uma forma de nos trazer à memória coisas que precisamos retomar. Amém? Quando nós vemos a ideia de missões, a ideia de alcançar povos povos perdidos, povos que não conhecem a palavra do Senhor, de libertar as pessoas pela palavra, pelo conhecimento que liberta, nós precisamos entender que existe um chamado de Deus para que seja executado. Amém? Amados, quando nós falamos de chamado, as pessoas muitas vezes creem nos 5 dons ministeriais. E isso, de fato, é uma verdade parcial. Por quê? Porque todos nós fomos chamados da parte do Senhor para um ministério que chama de Ministério da Reconciliação, que é reconciliar o mundo para com Deus. Portanto, amados, quando nós falamos de missões, nós não estamos falando unicamente do missionário, ou seja, aquele que é comissionado, aquele que é chamado para transcender a barreira geográfica e cultural, para alcançar outros povos, fora da sua base de origem. Nós estamos falando, amados, essencialmente do que é ser cristão. O nosso irmão Paulo leu aqui no nosso momento, antes de começar a palavra, sobre Marcos capítulo 16, versículo bastante conhecido, em que Jesus ele fala, quando ele vai ascender aos céus, o quê? Ir por todo o mundo e fazer discípulos, e pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele fala toda criatura, amados, ele não está colocando nenhum tipo de exceção. E aí nos é necessário entender que nós precisamos ter esse despertar, que se é uma ordem que foi empregada, nós precisamos de fato cumprir essa ordem. Amém? Porque, amados, nós temos perdido muitas vezes a noção do que é a entrega 100% ao Senhor. Sabe, nós falamos que o Senhor, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor. E às vezes nós estamos utilizando o Senhor não de fato com o que Ele é. Estamos utilizando muitas vezes a palavra Senhor como um pronome de tratamento, como um pronome de educação. Você se referir a uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem um grau de autoridade sobre a sua vida. Quando na verdade, nós precisamos entender que no original grego, a palavra Senhor significa amo. Significa dono. Significa possuidor. Ou seja, missões, amados, nada mais é, e foi uma frase que Deus colocou no meu coração, eu anotei aqui, missões nada mais é do que, essencialmente, sair da zona de conforto. Você pode dizer isso? Diga, missões é sair da zona de conforto. Porque, queridos, venhamos e convenhamos, muitas vezes pregar o evangelho para quem está ao nosso redor pode não ser uma tarefa muito fácil, muito prazerosa. No nosso ambiente de trabalho pode não ser uma tarefa de uma fácil aceitação. Tanto é
que o apóstolo João lhe fala: não vos admirem, porque o mundo vos odeia. Quem aqui nunca foi motivo de piada, motivo de chacota, motivo de provocação? Quando você resolve pregar o evangelho, as pessoas falam que as pessoas riem, as pessoas fazem pouco caso, as pessoas menosprezam, as pessoas muitas vezes falam que isso é bobagem, que isso é alucinação, que isso é delírio coletivo, que isso é histeria, que isso é tantos outros adjetivos para descaracterizar o meio e o seu papel enquanto igreja de pregar o evangelho. E o que muitas vezes nós fazemos, o que é? Nós desistimos. Desistimos de pregar. Nós esquecemos da nossa essência, de quem nós somos e daquele que nos comissionou. Quando nós vamos para o português, nós vemos que toda oração, toda frase que ela começa com um verbo, ela de fato é uma oração imperativa, é uma ordem sendo dada. Quando ele diz ide, ele está falando: ei, vocês têm que ir. Não é uma opção, vocês têm que ir. Ou seja, todo aquele que passar no meu e no seu caminho tem que ouvir falar de Jesus. Mas muitas vezes, e eu me coloco às vezes nessa situação, nós nos furtamos dessa responsabilidade. Se eu já vou para a igreja no dia de domingo, eu já frequento o culto nas quintas-feiras, eu já contribuo com os meus dízimos e ofertas de forma regular e fiel ao Senhor. Pai, deixa que outro pregue o evangelho, porque, como diz o mundo popular falando, santo de casa não faz milagre, ou o profeta dentro da sua própria casa, ele não tem honra. Eles vão me ridicularizar, eles vão me menosprezar, e eu, Senhor, não estou afim disso. Quem aqui nunca falou isso para o Senhor? Eu não vou falar mais não, deixa quieto. Amados, isso é um engano do diabo. Isso é um engano do diabo, porque ele quer justamente nos fazer isso, desistir do nosso chamado. E o nosso chamado para com o Senhor é pregar o evangelho a toda criatura. Não existem exceções, não há nenhuma brecha que nós encontramos na Bíblia para falar, não, essa pessoa talvez a gente possa dispensar desse chamamento, a gente possa dispensar dessa comissão. Não existem exceções, todos nós temos que pregar o evangelho. Todos nós somos missionários aonde nós estamos. O que é um missionário? Quando você vai ver no dicionário Aurélio, a definição é aquele que recebeu uma ordem, uma missão a ser executada. E nós acabamos de ver aqui que o Senhor nos determinou uma missão. Que missão é essa? Pregar o evangelho, falar de Jesus, trazer as boas novas do evangelho. E aí o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar na igreja de Roma, imagina quando Paulo está falando sobre você ser uma igreja que só crê em um único Deus. Nós vemos a África, um país que é manchado muitas vezes, um continente na verdade, que é muito marcado pelo politeísmo, pelos cultos pagãos, por práticas de feitiçaria. A gente às vezes vai ver isso, mas na Roma antiga também era assim. Um povo extremamente cruel, um povo perverso. Não sei se você sabe, mas a prática da crucificação, quem desenvolveu não foram os judeus, foram os romanos. Eles aperfeiçoaram, que era o pior castigo que existia na época, ou seja, e eram povos marcadamente politeístas, criam em vários deuses, em várias divindades. E o romano, ele tem uma característica muito interessante, porque diferente do grego, porque o povo grego, ele tinha a questão do comprometimento pessoal, do meu papel a se cumprir. O romano não, ele terceirizava as suas funções. O que guiava o romano era a prática da luxúria, ele vivia ao seu bel prazer. Mas aí o apóstolo Paulo, quando está pregando na igreja de Roma, o que é que ele fala no capítulo 1, versículo 16? Porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação do homem.
Sabe, ele estava sendo criticado. Imagina Paulo sendo posto à prova, como sendo um cidadão romano, que era um título extremamente difícil de ser conquistado naquela época. Nem todo mundo que morava em Roma pertencia de fato, possuía a cidadania romana. Paulo era um desses. E aí quando ele é confrontado com o que ele fala, olha, isso não me envergonho, eu não tenho medo de ser perseguido, eu não tenho medo de ser pisoteado, não tenho medo de ser caluniado, não tenho medo de ser menosprezado, eu não tenho medo de ser ridicularizado. Por quê? Porque o Evangelho de Deus eu conheço, e é o que traz o poder para a libertação, para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, nós precisamos aprender com Paulo e trazer para os nossos dias atuais, acerca daquilo que nós precisamos nos comprometer como igreja, em trazer pessoas para os pés de Cristo. Isso que é o nosso chamamento principal. Queridos, nós precisamos entender que o que nós precisamos fazer como igreja é não tratar a igreja como um clube social. Sabe, muitas vezes nós temos tratado a igreja, nós já falamos isso em várias outras pregações, como um mero clube social. É um compromisso que eu tenho de domingo, venho aqui, me confraternizo com meus irmãos, ouço uma palavra que me revigora, que me dá força, que me dá ânimo no Senhor, para eu enfrentar a minha semana de dificuldades. Quinta-feira eu venho no culto de oração, sábado eu venho no culto de ensino, domingo eu estou aqui de novo, e a vida segue. Está certo? Não, amado, não está certo. Por quê? Porque o seu chamado maior não é estar aqui dentro só, é estar lá fora, convocando as pessoas para encher esse local. E quando nós falamos de encher esse local, nós não estamos falando de dinheiro, pelo amor de Deus. Tem gente que passa, é porque esses crentes querem encher a igreja, porque estão preocupados em aumentar a renda. Não é isso, querido. O intuito maior é ver a libertação das pessoas, porque onde o Evangelho chega, há mudança. Quando nós vemos a África, amado, um continente que é marcado pela pobreza, pela miséria, pela devastação, e hoje você vê igrejas como essa, estruturadas, cheias, realidades mudando, não sei se você sabe, mas o país da Angola, Moçambique, tem tido um crescimento econômico em várias áreas vertiginoso. Por quê? Porque a palavra do Senhor está alcançando aquela nação. E onde o Evangelho chega, mudança tem que acontecer em todas as áreas. Agora o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: olha, se as nossas expectativas em Cristo estão restritas a esta terra, a esse tempo atual, nós somos os mais dignos de piedade de todas as pessoas, ou seja, nós somos miseráveis, se nós restringimos a nossa vida unicamente aos nossos interesses. Porque, amados, de fato, da minha e da sua, não sei você, tá? Vou falar da minha vontade. A minha vontade, muitas vezes, amados, não é falar de Cristo para as pessoas. Ah, não quer? Esse povo que se exploda aí. Não é verdade? Quem aqui nunca pensou isso? Ah, vou nada ficar falando de Jesus para esse povo. Aí o povo fica dando risada aqui, um bando de incrédulo. Ficando motivo de piada aqui. Queridos, é isso que o diabo quer. Mas quando eu e você entendemos que o nosso papel não é fazer o convencimento. A Bíblia diz que quem convence o homem do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. A minha e a sua função é a do semeador, é semear, é lançar a palavra, é lançar a semente. Quem vai germinar é o Senhor quem vai dar, num adequado tempo. Sabe? E isso é o que nós vemos na parábola do semeador. O que houve na parábola do semeador? A Bíblia fala que tem um que recebe a parábola dos talentos. Um que recebe 5, um que recebe 2 e um que recebe 1. Nós entendemos que o que o servo fala quando ele regressa da sua viagem para o que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos é o quê? É a mesma coisa. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Agora, quando vai para aquele que recebeu um só, em que ele fala o quê? Senhor, eu sei que tu és uma pessoa dura, que tu colhes onde não plantastes, por medo
eu escondi com medo de perder aquele talento. E aí o que é que ele fala? Servo mau e infiel. Sabe, queridos, quando nós pegamos o talento que Deus nos deu e guardamos dentro de nós e fazemos da igreja um mero clube social, esquecemos de executar o chamado, que é trazer pessoas do mundo para o Senhor Jesus. Nós estamos fazendo como esse servo, é escondendo esse talento e sendo infiéis àquilo que o Senhor nos depositou. Por quê? Por medo. Medo. Medo de ser recusado, medo de ser excluído. Mas nós precisamos entender, amado, que nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Nós precisamos começar a entender que existe uma comissão, existe um chamamento que Deus nos convocou, e nós precisamos atender a isso. Como estávamos falando aqui, missionário não é só aquele que se compromete a cumprir um chamado em outra nação, mas missionário é todo aquele que recebe uma missão. Quem recebe uma missão, por definição, é um missionário. E nós acabamos de ver aqui que todos nós recebemos uma missão de nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus, que falou pessoalmente aos seus discípulos: olha, vocês precisam pregar o evangelho, vocês precisam falar dessa palavra para todo mundo. Nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Sabe, e é interessante porque passamos a trazer desculpas ao Senhor. Mas pai, eu não sei falar, mas eu sou tímido, mas eu sou envergonhado. Sabe, eu quero dizer uma coisa a você, nós fizemos um evangelismo aqui, nós vamos voltar a fazer isso aqui, amém? Que íamos para as praças, fazer aquele evangelismo de rua. Querido, você não precisa falar uma palavra, você não tem desculpa para não comparecer. Você precisa fazer é segurar uma placa, e andar para o lado e virar uma placa. Todos aqui temos condições plenas de fazer isso. Ah, mas eu não sei falar. Não precisa você falar, você precisa você segurar uma placa. Queridos, não há desculpas para não nos envolvermos com a obra missionária. Isso tem que estar muito forte entre nós, amados. Nós não podemos achar normal estarmos em um local de trabalho, onde as pessoas que estão ao nosso lado vão para o inferno, e a gente fica achando que isso é normal, achando que é uma predestinação absoluta, em que alguns foram selecionados e outros não, e você não tem como interferir nisso. Amados, isso é antibíblico. A Bíblia diz que o Evangelho é salvação para todo aquele que crê, independente de se você... Isso não existe na palavra de dizer que existem alguns que são salvos, são predeterminados. Isso não existe, é uma desculpa para nos eximirmos da nossa tarefa em cumprir o chamado de Deus de pregar a palavra. Eu estava ali e o Senhor me trouxe uma recordação de uma visão que eu tive, na verdade um sonho, e quando eu acordei eu tive uma visão em campo aberto, há exatamente 20 anos, era o ano 2004, e eu lembro que o Senhor me colocou, eu lembro que eu estava numa estação de trem, e eu via um trem que ele partia, e naquela estação ficavam muitas pessoas que eu conhecia, algumas eu conhecia, entravam nesse trem e iam embora, e outras ficavam, e daí chegava uma mensagem na estação dizendo: o último trem já partiu, quem ficou não sai daqui mais. E aquilo ali me causava uma angústia tão grande, e eu lembro quando uma pessoa olhou para mim e disse: e agora? Por que você não nos falou que esse era o último trem a partir? Por que você não nos falou que a gente vai ficar preso aqui o resto da vida? E eu lembro que eu acordei suando frio, e tive essa visão, e daí eu comecei a me inquietar, e comecei a chorar, e eu comecei a orar em línguas, e pedir ao Senhor que me desse uma revelação, isso em 2004, e o Senhor falou para mim: você é responsável por todas as pessoas que eu coloco no seu caminho, você não pode achar normal estar em um local, e talvez você seja a única oportunidade dessas pessoas de ouvirem falar de Jesus. E nós estamos privando o mundo de conhecer a Cristo, porque estamos preocupados com nossos interesses pessoais.
Porque nós estamos preocupados com a nossa profissão. Porque estamos preocupados com a nossa reputação. Porque estamos preocupados com o que vão falar de nós. Queridos, isso é muito pouco. Isso é muito pouco perante uma eternidade que está para ser decidida. Aí ficamos caindo em enganos de falar assim, não, mas não é bem assim, não é tão radical dessa forma, porque se a pessoa for boa nessa terra, Deus não vai fazer um julgamento desses, queridos, existe um padrão de justiça que é estabelecido na palavra do Senhor. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não existem exceções à regra. Aí ficamos com falsos discursos, querendo nos convencer, dizer, mas eu vou falar de Jesus para aquela pessoa faz o bem, é uma pessoa humilde, pratica a caridade, ajuda todo mundo, correta, não tem nada de errado na vida dela, um homem de família, eu vou falar, eu sou muito mais errado do que ela, por que eu vou falar? Porque não é a sua vida que está em jogo, é o nome do Senhor que está sendo para ser proclamado, querido. E se ficarmos com discursos de outras formas de justificação que não a palavra do Senhor, queridos, estamos falando que o sacrifício de Jesus foi ineficaz e desnecessário. Vê quão grave é isso? Por que Jesus foi morrer na cruz, se o camarada só sendo bom já é suficiente? Morreu de graça, foi. Morreu, não existe expiação dos pecados. Perceba que pregar o Evangelho é a essência do que nos define como cristãos. Agora nós precisamos de fato, aquilo que o Senhor me falou, sair da zona de conforto, todos os dias, sabe? É todos os dias eu e você dizer assim, Senhor, eu quero ser um braço teu aqui na terra, para alcançar vidas. Pai, coloca pessoas no meu caminho que eu possa pregar o Evangelho. Coloca pessoas na minha caminhada em que eu possa falar do teu amor. Pai, que eu, através do meu testemunho, eu possa ser de fato luz em meio às trevas. Nós precisamos começar a dizer, Senhor, me coloca em situações em que o teu nome possa ser exaltado através da minha vida. Não sei de que forma, um testemunho, de um abraço, de uma palavra amiga. Mas, Pai, me propõe situações em que eu possa, de fato, levar o teu nome a ser conhecido. Sabe, nós precisamos de pessoas, de crentes que, de fato, aceitem o desafio do que é ser um cristão autêntico, aquele que prega o Evangelho, apesar de toda e qualquer situação. Nós não podemos, amados, ter vergonha do Evangelho. Nós não podemos, amados, ter vergonha daquilo que nós somos. Nós não podemos ter vergonha daquele que nos chamou. Jesus falou que aquele que se envergonhar diante de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Queridos, nós não podemos ter vergonha de quem nós somos. Eu não estou falando que você deve ser aquele cara, como o povo diz assim, chato, que implica com tudo. Não é isso. Mas é você, através do seu amor, convencer as pessoas. Através do seu testemunho de vida, as pessoas verem Cristo em você. As pessoas começarem a ver que você é diferente. Sabe, todo mundo só fala de dinheiro, mas você não. Você fala diferente. Você fala de amor. Você fala de trazer vidas para Jesus. Você fala de salvar o mundo. Você fala de converter as pessoas do engano do pecado. Você é diferente. Eu e você temos que ser diferentes. Sabe? Até para quando você chegar, as pessoas dizerem, nossa, esse rapaz é diferente. Sabe por quê, querido? Porque quando a situação ruim acontecer, quando o dia ruim vier, para quem está lá fora, porque vem, viu? Não ache que porque o diabo já tem os dele, que ele não vai perturbar, não. Porque o objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. E sabe o que eu acho interessante, querido? É que quando as pessoas verem em mim e você um referencial de Cristo, um luzeiro em meio às trevas, não serão os dele que eles irão procurar. Será a mim e a você que vão chegar e vão dizer, ei, ora por mim.
Ei, eu preciso de ajuda, ninguém aqui consegue me ajudar, só você pode me ajudar, ora por mim. Eu já procurei em todo mundo, ninguém dá solução para o meu caso, eu só pensei em você, me ajuda. Sabe, queridos, quando as pessoas verem isso em nós e começarmos a fazer isso, isso é exercer o papel missionário, isso é ser um missionário, isso é falar de Cristo para as pessoas. De começarmos a falar, olha, tem coisas que podem fugir do meu conhecimento, mas eu sei que existe um Deus que é maior do que tudo isso, e Ele é quem tem as respostas para toda e qualquer situação. Sabe, o mundo precisa ver em nós o amor que Cristo trazia. Nós precisamos ser referenciais para o mundo. Não podemos ter medo ou vergonha daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 4 também. Esse é o apóstolo Paulo fala na igreja de Roma, e ele fala assim: pois Cristo, versículo 4, capítulo 10, é o propósito para o qual a lei foi dada, como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Estou lendo na NVT, amém? Diz assim, todo o que nele crê, toda pessoa, todo indivíduo que crê em Jesus é justificado perante a graça, não é mais perante a lei, não é mais perante obras, mas é perante a graça em Cristo Jesus. E ele continua falando no versículo 5, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, a palavra está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Queridos, não existe outra maneira. E se eu fosse você, eu anotaria esse versículo aqui, porque é um versículo super importante, quando nós estamos falando sobre arrependimento e mudança de vida. Às vezes a pessoa acha que tem que fazer um curso, tem que fazer uma preparação, ou tem que fazer todo um seminário, ou toda uma situação, para que ela possa ser aceita na família de Deus, ou para que ela possa ser remida do pecado. Mas daqui está bem claro, basta você declarar com a sua boca, só fale, que Jesus é Senhor, e crer no seu coração, você é salvo. Versículo 10, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Olha o que nós estamos falando aqui, no versículo 11, como dizem as escrituras, quem confiar nele, jamais será envergonhado. Você não será envergonhado por servir ao Senhor. Você não será envergonhado por servir ao Senhor. Pode o diabo querer levantar uma situação para querer te envergonhar, mas Deus é maior do que tudo, e você não será envergonhado. Mas para isso, tem que crer no Senhor. Tem que fazer aquilo que Ele determinou. Tem que pregar o Evangelho. Tem que falar de Cristo para as pessoas. Tem que parar de ter medo, mas você não será envergonhado, você será levantado entre os homens, assim como José foi levantado no meio do Egito, assim como Moisés foi levantado no meio daquele povo, e assim como Paulo, que era o perseguidor da igreja, foi levantado, você também será levantado, se você crer e pregar a palavra. Mas tem que pregar, tem que falar, não pode ter vergonha. Eu quero dizer uma coisa a você, querido, a minha e a sua reputação não vale nada. Sabe, recentemente, há umas 3 semanas, eu fui posto à prova numa situação em que chegaram para mim e disseram, você vai ter que escolher. O que você quer? Você quer se dedicar à sua área profissional ou você quer se dedicar ao Evangelho, à sua igreja? Porque os dois você não pode fazer. E dentro de mim,
O diabo dizia, escolhe a tua profissão, porque é o que te sustenta. Mas sabe o que eu falei para aquelas pessoas? Eu disse, nenhum nem outro, eu escolho Jesus. E eu estou aqui para provar que é possível sim, você ser um profissional de excelência, mas também ser um cristão genuíno. Eu e você estamos aqui para mostrar ao mundo que é possível sim ser área de destaque onde você estiver. E mesmo assim não negar ao Senhor. Mas se for preciso, eu abandono a minha profissão por amor a Jesus. Sabe, o Senhor tem colocado isso dentro de mim. O seu sustento não vem do seu trabalho. A sua provisão vem de mim, diz o Senhor. Eu que te sustento, eu que te guardo, eu que te protejo, por que você está com medo? Sabe, o Senhor falava, por que você tem tanto medo das coisas? Eu sei mesmo, né, Senhor? Por que você tem tanto medo de dar errado? Se até hoje não deu errado, eu não mudei. A Bíblia fala que o Senhor não há mudança nem a sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Precisamos parar de achar que, nossa, eu não vou fazer isso porque eu estou me comprometendo perante o meu profissional, a minha reputação vai me colocar em xeque, e a partir daí eu posso ser prejudicado. Queridos, que se exploda a minha reputação, eu quero que Jesus brilhe na minha vida. Precisamos começar a entender isso, porque fazer o que todo mundo faz é fácil. Agora, ser o diferencial em meio às dificuldades e perseguições, só quem crê nele se levanta em fé e diz, eu não serei envergonhado, porque o poder de Deus está comigo, porque o evangelho, que é a mudança na situação, está comigo. Eu não posso me envergonhar disso, querido. Eu e você não podemos nos envergonhar do evangelho. Nós não podemos ter vergonha de ser crente. Nós temos que bater no peito e dizer assim, eu sou crente com orgulho. Eu sou servo do Senhor. Eu estou aqui para libertar os cativos, para pregoar o amo aceitável do Senhor. Sabe, eu estava sexta-feira agora, eu estava em São Paulo num evento, na minha área, na área de cirurgia de coluna. Eu lembro que eu estava lá no jantar, e aí eu peguei meu prato, fiz meu prato, sentei lá e comecei a comer, com uma Coca-Cola lá. Daí chegou um rapaz perto de mim e fez, pega uma cerveja lá para a gente tomar. Eu falei, cara, eu não bebo. É que você não bebe? Cirurgião que não bebe? Que conversa é essa? Eu falei, não bebo, cara. Você é crente? Sou crente, com orgulho. Não, mas o teu pastor não está aqui, nem tua mulher está vendo aqui não. Eu falei, cara, não é questão de quem está vendo ou não está vendo. Tem alguém que está em cima de mim que está vendo todos os meus passos. Não é questão de quem está vendo, quem não está vendo. Não é questão de quem está olhando, quem não está olhando. A questão é de quem eu sirvo. É muito maior do que eu. Aí ficamos naquela, não faz, mas Deus perdoa. Não é isso. Não é eu fazer sabendo que Ele vai me perdoar. Não, querido. É eu entender que existe algo que é muito maior do que eu, que está lá em cima. Aí o cara já viu que eu não vou te convencer, né? Eu fiz, cara, infelizmente não. Aliás, felizmente, nem infelizmente para você, no seu conceito, não. Mas para mim, eu estou super de boa, cara. Eu estou super tranquilo. Eu não troco nada disso pelo que eu tenho com Jesus. Aí ele olhou para mim e falou, cara, difícil ver gente assim igual você, viu? Bom te conhecer. Falei, segue a sua vida, querido. E ficou numa boa. Sabe, não precisa ser que, está bebendo aí. Não estou ali para julgar ninguém. Mas as pessoas precisam ver em mim e em você a diferença que está lá fora, mas nós precisamos ser o contraste meio a tanta coisa que tem acontecido aí fora. E aí ele continua falando, no versículo 12, nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Versículo 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o que ele fala no versículo 14. Mas como poderão invocá-lo, se não creram nele? E como crerão nele, se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito, se ninguém lhes falar?
E como alguém falará se não for enviado? Ele está falando aqui, olha, o evangelho é poderoso, o evangelho transforma a pessoa, o evangelho é motivo de orgulho, não motivo de vergonha, mas há uma condição. Para que as bênçãos do Senhor se manifestem, é necessário que haja crença, que a pessoa possa crer, que tenha fé. Mas como tem fé, se não ouve falar? Sabe, nós não podemos achar normal estarmos num local onde as pessoas não conhecem ouvir falar de Jesus, onde as pessoas acham que Jesus é aquele menino que está lá na manjedoura, lá no presépio do final do ano, ou que está pendurado numa cruz, onde ele já ressuscitou, onde já passou tudo isso. Sabe, nós não podemos achar normal uma pessoa que acha que tem que recorrer a santo A, santo B, santo C, santo D, achando que isso vai mudar a vida dela, onde na verdade eu e você temos a resposta que o mundo precisa em nós. Nós precisamos fazer uma coisa, nos levantar e falar. E falar. E falar, amado, nós precisamos abrir nossa boca e falar. Falar. Porque a Bíblia fala aqui, não é só crer com o coração, é confessar. Tem que falar, tem que abrir a boca, tem que declarar, tem que abrir a boca, tem que falar. Agora, se ficarmos igual ao 007, escondido, sou agente secreto, ninguém sabe que eu sou crente aqui não, hein? E é bom que ninguém descubra mesmo não. Não sei o quê. Queridos, coitado de nós. Como o apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo está restrita às coisas dessas vidas, nós somos as mais miseráveis dentre as criaturas. Se a minha preocupação muitas vezes é com a minha reputação e não é com aquilo que eu sirvo, amados, está errado. Eu acho engraçado porque quando eu vou viajar para a conferência de ministros, quando a gente vai para algum evento da igreja, eu mandava avisar a minha secretária no consultório, olha, fecha a minha agenda porque eu vou para um evento da igreja. De novo? De novo. Tem que se alimentar. Não vou para congresso médico? Por que eu não posso ir para congresso cristão? Receber da palavra do Senhor, que é muito mais importante. Sabe, nós precisamos começar a mostrar ao mundo que nós somos diferentes até nisso. Que existe em nós sim uma excelência no que diz respeito a servir ao Senhor. Mas, querido, servir ao Senhor exige de mim e de você sair da zona de conforto. Sabe, quando a gente fazer um evento aqui na igreja, amados, é todo mundo pegar junto. Vê que coisa bonita, todo mundo hoje aqui, padronizado com essa camisa aqui. Amados, isso aqui é belíssimo, isso aqui, amados, é igual a oferta de Abel, perante ao Senhor. Clama até os dias de hoje. Eu tenho certeza que quando o Senhor olha para nós e vemos essa igreja aqui empenhada em fazer acontecer, amados, isso para o Senhor sobe como um aroma suave. Sabe, essa decoração belíssima que foi feita aqui, mas tudo isso é empenho e dedicação à obra do Senhor, e a Bíblia fala que o trabalho perante o Senhor não é vão, não é à toa, mas precisamos fazer mais, precisamos sair da zona de conforto, precisamos começar a não nos conformarmos em chegar nessa igreja e ainda nos depararmos com cadeiras vazias, precisamos começar a ter um compromisso de convidar pessoas para conhecer Jesus, para vir à igreja, para ouvir essa palavra e para serem libertos. Porque, queridos, a resposta que o mundo tanto anseia não vai ser encontrada entre eles. Lá só tem causa de destruição. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno e ele só vem para matar, roubar e destruir. Agora, Jesus quem veio para trazer vida e vida em abundância. E quem transporta Jesus, quem representa Jesus aqui na terra, somos eu e você. Somos os embaixadores da terra, dos céus aqui na terra. E precisamos começar a ter uma postura adequada quanto a isso. Sabe? Falar com propriedade. Não é com altivez, se achando. Não, não é isso. Mas é você entender quem você é e o reino ao qual você pertence. É de quando vemos uma situação assim, não termos vergonha, amados, irmos lá e impormos as mãos, orarmos. Sabe, eu nunca esqueço um dia que eu operei uma pessoa e ela estava lá na UTI e ela para mim estava ótima, sem dor nem nada, eu operei uma coluna e aí foi agradecer e ela disse, doutor, o senhor pode orar por mim?
Eu lembro que na hora, quando eu peguei na mão dela, lá na UTI, fechei os olhos, o diabo falava, vai todo mundo rir da sua cara. Mas eu disse, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. Sabe o que foi que ela disse para mim depois? Eu nunca vou esquecer aquele dia que você não teve vergonha e você orou por mim lá. Eu nunca vou esquecer isso. Amados, isso é a palavra do Senhor em operação. Agora, isso pode ser na minha vida, como pode ser na vida de qualquer um aqui. Se você é engenheiro, você vai numa obra, querido, obra por aquela obra. Está em construção lá, Pai, obrigado pelos teus anjos que protegem cada um desses funcionários aqui. Nenhum acidente acontecerá. Eu declaro em nome de Jesus. Sabe, se você trabalha na área de saúde, tem algum paciente que você atende, a pessoa está muito aflita, quando terminar, ei, Jesus te ama. Ei, existe uma solução para o teu caso. Ei, a palavra final não é o que o exame determina, a palavra final é o que Deus fala ao meu e ao seu respeito. Sabe, você é um vendedor, está lá trabalhando com venda, está atendendo alguém, fala de Jesus. Fala de Jesus. Sabe, você é garçom, está atendendo alguém, Jesus te ama. Ei, Ele quer mudar a tua vida. Ei, Jesus tem um grande plano para executar na tua vida. Sabe, essa tarefa não se restringe somente ao pastor, à esposa do pastor, às filhas do pastor. É a cada um de nós, é um grande chamamento, querido. Ministrar o evangelho não é só para quem está aqui no púlpito, não. Somos todos nós. Você, na sua casa, no seu trabalho, existem púlpitos que você sobe todos os dias para pregar o evangelho. Agora, o que sai da sua boca vai dizer muito acerca daquilo que você é. Precisamos romper com essas barreiras. E aí ele fala aqui, ó. Por isso, versículo 15, as escrituras dizem, como são belos ou formosos os pés dos mensageiros que trazem boas novas, que trazem o evangelho, que anunciam a paz. Agora, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca parou para pensar por que é que pé aqui? Quão formosos são os pés? Já parou para pensar por que é que fala de pé? Isso é uma coisa que me deixava meio encucado há 20 anos lá, quando eu estava em Campina Grande, que falava desse termo. Quão famosos são os pés do que anunciam a paz? Eu não entendia. Por que o pé? Por que o pé é bonito? Podia ser a cara, né? Podia ser outra coisa, né? Mas o pé, por que o pé? E aí o Senhor me revelou uma coisa interessante. Quando a gente fala de pé, a gente está falando de sustentação. A gente está falando de base. A gente está falando de jornada, de destino e caminhada. Quando a gente está falando de quão formosos são os pés, está falando que por mais que naturalmente hajam motivos para ter calo nos seus pés, o Senhor vai te guardar e você ficará íntegro. E vai acontecer aquilo que Isaías fala, ainda que eu passe pelo fogo, não me queimará. Ainda que eu ande pelas águas, não irão me submergir, porque o Senhor está comigo. Sabe, quando fala de pés aqui, é você entender que a minha e a sua vida só terá um destino certeiro, uma trajetória adequada, quando nós pautarmos a nossa base, os nossos pés em Cristo Jesus, na palavra. E para isso, é inevitável um crente verdadeiro, um crente fiel ao Senhor, que não arde por missões, que não arde por pregar o evangelho, que não ache normal conviver e dormir e nunca salvar uma vida para o Senhor. Não, querido, essa não pode ser a nossa realidade. Nós não podemos ser egoístas espirituais. Sabe, nós tivemos uma fase do GCC aqui que foi uma bênção, mas eu quero dizer uma coisa a você, amados. Nós precisamos começar a nos preparar para abrir as nossas casas para pregar o evangelho. A igreja primitiva começou aonde? Dentro das casas. Dentro das casas. Sabe, quando eu estou preocupado em, não, na minha casa, para quebrar a minha rotina, vou nada, quero não. Gente da minha casa que eu nem conheço, nem vem que não tem. Queridos, nós precisamos começar a mudar essa ótica. Mas é a minha privacidade. E o seu chamado perante o Senhor.
E a sua dedicação perante o Senhor, onde é que fica? Eu creio, amado, que quando em breve nós reabrimos o GCC aqui nessa igreja, haverá fila de gente querendo abrir a sua casa para estar dispondo para pregar o evangelho lá. Porque vai entender que o propósito dessa igreja aqui, amados, é vidas para o Senhor. É vidas para o Senhor. Sabe? Nós precisamos começar a entender que as nossas tardes de sábado, que vamos dedicar ao evangelismo, uma atividade de praça, de rua, tem que ser feita com amor, com dedicação. Não, mas trabalha a semana toda. Eu não posso nem descansar no sábado. Ei, onde é que está a sua renúncia perante o Senhor? Precisamos começar a entender que ser cristão, exercer esse chamado de Deus, exige de mim e de você sair da zona de conforto. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Querido, quando eu e você levantarmos da nossa cama, nós precisamos começar a dizer: Pai, coloca pessoas em meu caminho para pregar o evangelho. Pai, cria situações, Senhor, cria oportunidades em que eu possa ser um filho teu naquele local para trazer a salvação. Nós não podemos nos conformar em estar na igreja, passar na igreja e não trazer vidas para o Senhor. Isso é muito pouco perante aquilo que Ele tem para fazer. A nossa vida tem que trazer outras vidas. A nossa vida tem que trazer outras vidas. A nossa vida tem que ser como um imã, atraindo outras pessoas aos pés do Senhor. Você crê nisso, amados? Isso é fundamental. Isso é fundamental. E é isso pelo qual nós estamos aqui, amados. Nós estamos aqui para salvar vidas. Nós estamos aqui para mudar vidas. Nós estamos aqui para trazer o evangelho para que através dessa confissão vidas sejam transformadas pelo poder da palavra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus mudou a minha e a sua vida? Vou perguntar de novo, porque acho que você não entendeu. Jesus mudou a sua vida? Amém. Então, amados, Jesus mudou a sua vida. Por que privar isso de outras pessoas receberem? Sabe, uma coisa que Deus tem falado comigo, nós precisamos parar de ser egoístas espirituais, obesos espirituais. Tem gente que está aqui estourando na cadeira de tanto ouvir a palavra, mas não abre a boca para pregar, tem medo de falar, tem vergonha, tem medo do que vão pensar, do que vão falar da sua reputação, tem medo de abrir a sua casa para fazer um grupo de estudo na sua casa, porque tem vergonha, porque tem medo, ou porque simplesmente não quer ter a sua rotina, a sua privacidade interrompida. Nós precisamos rever isso, amados. Porque mais importante do que tudo é o Senhor que está em nós. E o que Ele quer, a Bíblia diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Todos. E cheguem ao pleno conhecimento da palavra. E a única forma de acontecer isso é pregando o Evangelho. É pregando o Evangelho. Sabe, para encerrar eu quero falar duas coisas aqui. Quero dizer a você, amado, talvez você não saiba, mas quando nós falamos de missões, amados, nós sempre falamos, eu lembro quando era da igreja de crianças, lá em Campina Grande, que o pessoal falava assim: existem 3 formas de você fazer a obra missionária. A primeira é você ir, a segunda é você orar, e a terceira é você contribuir. Quer que eu te diga uma coisa, amados? Qual das 3 é a mais fácil? Sem dúvida nenhuma, contribuir. É a mais fácil de todas. Nossa, de novo? Queridos, é muito mais fácil você ofertar do que você se dispor aí. Graças a Deus que tem os que atendem ao chamado e se dispõem aí, porque entendem que não tem a sua vida como preciosa. Mas, amados, se você percebe no seu coração, porque também é importante os que ficam para manter a obra, amém? Nós não queremos desmerecer de forma alguma aquele que não tem um chamado para ir. Paulo fala a Tito e a Timóteo uma vez: tão importante quanto ir é permanecer. Alguns foram de fato chamados para serem enviados, outros foram chamados para ficarem aqui. Agora, todos fomos chamados para nos envolver na obra. Todos somos missionários. Eu posso ser um missionário no meu trabalho, na minha cidade, no meu consultório, na minha família, no ônibus, no avião, onde você estiver. Agora, de fato, há alguns que têm um chamado evangelístico. Estes sim
desfrutando de uma unção específica, estão a todo instante em contato com situações e com momentos para trazer pessoas para o Evangelho. Nós vamos ter o rema aqui no próximo ano. Quem se alegra com isso aqui? Vamos lá, vou dar uma chance para você se agradar de forma mais efetiva, amém? Nós vamos ter o rema aqui ano que vem, amém? Aleluia! E tem a matéria de evangelismo e você vai aprender pormenores do chamado evangelístico e de que serve para pregar o evangelho a todas as pessoas, que também serve para o ministério da reconciliação, amém? Mas mais importante, mais importante não, tão importante quanto aqueles que estão chamados evangelístico para ir, são os que ficam, para manter financeiramente, mas também para contribuir com a oração. Sabe, tira um tempo do teu dia para orar pelos missionários que estão no campo, amém, amados? A nossa igreja aqui tem um missionário que vamos adotar, não é isso? E a gente vai estar divulgando depois. Queridos, se envolve nisso. Ora. Tira um tempo do teu dia. Deixa eu dar um testemunho pessoal, amém? Existe um projeto, e aí já até foi mencionado na série, então posso falar tranquilamente, chamado de Missões Portas Abertas. Se você não teve contato, eu te encorajo a fazer um acesso a essa página na internet e no Instagram também. O projeto Portas Abertas existe há mais de 30 anos, pregando o evangelho em todos os países do mundo, levando missionários e sendo um mantenedor desses projetos. E uma coisa interessante do Portas Abertas, que eu me envolvi na época, eu nunca esqueço, eles montaram um relógio de oração, isso em 2004, 2005. E aí você dava o seu nome naquele relógio por 15 minutos do seu dia. De modo que em 24 horas sempre teria um crente orando por algum missionário. Sempre. Eu me comprometi por 2 anos em estar orando por um missionário, numa nação. E como a minha vida foi tocada naquele período. Quantas coisas poderosas Deus fez. Por quê? Porque eu decidi declarar 15 minutos do meu dia para estar orando especificamente por missões. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então ora. Ah, mas eu não tenho recurso. Mas você tem boca para falar e você pode orar. Amado, se envolve. Se envolve. Não é fácil quem decide largar tudo para atender a obra do Senhor. A nossa igreja é uma igreja essencialmente missionária. Nós começamos porque um homem decidiu dizer sim ao chamado do Senhor. Largou tudo o que tinha, a segurança e a estabilidade que ele possuía, para vir desbravar uma terra desconhecida, onde nem falava o idioma. E o Senhor honrou essa disposição. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão. Eu gostaria que levantasse a mão. Quem aqui não é do estado do Paraná? Por favor, levante a mão. Mas metade da igreja não é do estado do Paraná. Então você vê a importância de você dizer sim ao ídolo do Senhor. Percebe que Deus sempre trabalha com missionários? Jesus largou tudo que tinha no céu e veio à terra para se dedicar. Abraão largou tudo que tinha lá, a parentela, para se dedicar àquilo que tem. Queridos, Deus trabalha com renúncia. Deus trabalha com sair da zona de conforto. E que poderoso foi o pastor Fabiana ter aceitado o sim do Senhor, largado, acomodado que eles tinham lá em Aquidauana, para vir atender o chamado do Senhor. Porque estamos aqui hoje, porque alguém resolveu dizer sim também, para abrir uma obra aqui. Precisamos honrar essas pessoas também. A nossa igreja, ela é uma igreja essencialmente missionária. Nunca esqueça disso. Eu e você somos frutos de pessoas que decidiram dizer sim a missões. Outra coisa, amados, que eu quero te encorajar, e esse é um projeto que é daqui da cidade, do estado do Paraná, mas que tem um braço internacional. Se você puder depois conhecer também, foi um projeto que mudou muito a minha vida. Eu fiquei impactado quando vi aquilo ali. Eu lembro que eu chegava em casa, eu chorava, que eu não conseguia parar de chorar quando eu vi aquele vídeo. É um projeto que chama Missão Adore. Poderoso, amados. Poderoso. E sabe uma coisa que ele fala naquele vídeo, aquilo que o pastor Tiago fala, que é quem fundou esse projeto, que mexeu comigo? Entendemos que quando Deus nos dá uma dificuldade, Ele nos dá uma oportunidade de crescermos em fé e de sermos a resposta em meio às dificuldades. O mundo precisa ver em mim e em você a resposta do que tanto precisam. As dificuldades não podem nos parar. A dificuldade não pode ser vista por mim e por você como um motivo de desânimo, mas é você chegar e dizer, eu entendo isso como sendo uma oportunidade de exercer a minha fé, de fazer valer
tudo aquilo que eu tenho aprendido. Depois você entra no site, tem várias formas de você poder contribuir. Se você puder contribuir, amados, contribua. Você está ajudando milhares de vidas a serem libertas pelo nome do Senhor. Tem o Missão Portas Abertas, tem o Missão Adore, temos a nossa agência missionária que atua na nossa igreja também, temos vários missionários do Verbo da Vida. Amados, missões nasceu no coração do Senhor. A Missão Baluarte, né? Tem a Missão Baluarte também, como a Fabiana bem lembrou, que faz um trabalho também na África. Então, queridos, projeto para você se envolver, não falta. Não falta. E como eu falei, o mais fácil dos 3 pilares de missões é você contribuir. Mas não esquece de orar e não esquece de ir. Aonde? No teu dia a dia, no teu ciclo de convivência. Mas não esquece, amados, missões é algo que nasceu no coração do Senhor. Eu lembro quando o pastor Bud estava vindo para Angola, na época que meu pai estava sendo levantado como pastor lá na igreja de Patos, na Paraíba. Eu lembro que Guto, quando conversou com ele, quando meu pai conversou com o pastor Bud não parava de chorar quando ele lembrava da Angola. Porque ele via, esse povo precisa de Jesus. E a mudança que aquela nação experimentou com a chegada da palavra da fé naquele local. Queridos, eu e você somos parte disso. Mas o que acontece na África, Deus também quer fazer através de Maringá, mas também em Maringá. Mas para isso, Deus conta comigo e com você. Diga assim comigo, Deus conta comigo para alcançar Maringá. Deus conta comigo e com você. Deus conta com você, viu, Paulo, lá em Paranavaí. Você, Suzana, Deus conta com vocês. Deus conta conosco aqui nessa cidade. Amém? E o que foi feito na África, que está sendo acontecido lá, vai acontecer muito mais na África, através de nós, mas também aqui em Maringá. Em nome de Jesus.